Se ele tinha essa perspectiva, e era pública essa perspectiva, se ele tinha essa perspectiva, não é, mais liberal, como um bósnio o assassina? Por que Gravilo Príncipe, um bósnio, o assassina? Aí que está a questão. O Gravilo era bósnio, mas a ligação dele fundamental era com a Sérvia. A organização da qual o Gravilo fazia parte, a Mão Negra, era uma organização clandestina com enormes vínculos com membros do Estado sérvio. Inclusive, o chefe de inteligência da Sérvia foi a pessoa que garantiu instrumental, armas, treinamento para os terroristas que vão matar o Francisco Ferdinando no final de junho de 14. Por que eu estou falando isso? Porque há um projeto político que envolve membros do governo de Belgrado nesse assassinato, que vai ser descoberto em parte pela Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria não consegue desvendar toda a teia de acontecimentos no contexto da crise. Por que então matar o Francisco Ferdinando? Exatamente porque uma monarquia triádica tiraria essa pressão por independência dos eslavos do sul, que era uma pressão fundamental para o engrandecimento de quem, pessoal? Da Sérvia. Ou seja, o projeto da monarquia triádica era perigosíssimo para os projetos políticos da Sérvia. Era tudo que o Belgrado não queria que se concretizasse no longo prazo. Uma estabilização do Império Austro-Húngaro, né? Uma maior liberdade para nacionalidades internas. Porque toda a propaganda sérvia se baseava exatamente o quê? Na supressão das etnias, das minorias, das nacionalidades. Se isso fosse revertido, evidentemente, o projeto político da Sérvia também seria comprometido, um projeto de engrandecimento territorial. Esse é um ponto muito importante que eu acho que a gente tem que ressaltar. Ou seja, o assassinato do Francisco Ferdinando não é pouca coisa. E o projeto que ele defendia dentro do Estado austro-húngaro, de uma certa maneira, metaforicamente, morre com o próprio assassinato dele. Ou seja, o assassinato dele é a metáfora de que não é possível continuar dialogando com a Sérvia. A Sérvia só entende as palavras da força, não tem diálogo, não tem diplomacia possível. Ainda mais quando a investigação mostra as ligações que a Mão Negra tinha com membros do governo sérvio, com determinados membros do governo sérvio. Aí é o ponto final para que o partido da guerra na Áustria-Hungria se fortalecesse e demandasse uma guerra para acabar com o problema sérvio. Acabar com o grande problema sérvio. Só que para fazer isso, vários membros do governo austro-húngaro defendiam guerra sem declaração de guerra. Invadir a Sérvia e ponto final. Uma atitude tão radical quanto essa precisaria minimamente de um apoio diplomático do principal aliado militar da Áustria-Hungria, que é Berlim. A Áustria-Hungria manda, portanto, um enviado especial. O próprio embaixador austro-húngaro em Berlim comunica-se com as autoridades mais importantes da Alemanha no início de julho. E aqui acontece a famosa carta branca que a Alemanha assegura para a Áustria-Hungria. Ou seja, a Áustria-Hungria poderia agir para conter o problema sérvio, que a Alemanha a apoiaria diplomática e militarmente, se necessário. E esse é um dos episódios que estudiosos mais batem na tecla do ponto de vista da culpabilização da Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Alemanha, no momento em que ela deveria ter contido o seu aliado, ela deu carta branca e, com isso, criou uma cadeia que geraria aquilo que vocês conhecem muito bem, que é o primeiro conflito mundial. Eu queria só colocar um pouco a decisão da Alemanha em perspectiva histórica. Nós, internacionalistas, temos que tomar muito cuidado com simplificações históricas. Durante as guerras balcânicas, a Áustria teve várias oportunidades para intervir nos Balcãs e tentar garantir ou impedir o engrandecimento da Sérvia.
Por que a Áustria não o fez? Em todas as oportunidades, a Alemanha apresentou alternativas diplomáticas e forçou soluções diplomáticas. Na crise da Albânia, a Áustria dá o ultimato para a Albânia sem o apoio necessário de Berlim. Evidentemente que se as coisas chegassem ao limite, é possível argumentar que Berlim entraria numa guerra em apoio à Áustria-Hungria. Mas é importante deixar claro que isso não acontece previamente. Qual que é o ponto que eu quero fazer? Depois de vários desrespeitos ao que são considerados pontos estratégicos do interesse austro-húngaro nos Balcãs, e depois de várias tentativas alemãs de conter a Áustria-Hungria, o que parece claro nessa crise é que uma nova tentativa de contenção poderia comprometer a própria aliança entre Áustria-Hungria e Alemanha em vários sentidos. Documentação alemã deixa isso muito claro. Deixa isso claro. Outra coisa importante dessa carta branca, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, é que documentação confidencial alemã mostra que havia uma perspectiva de uma guerra local, de uma guerra particular, de uma guerra específica, de que uma vez que a Alemanha deixa claro que ela entraria no conflito se necessário, a Rússia não apostaria uma guerra. Muito menos a França apostaria uma guerra. Então, esse cálculo de que seria possível conter o conflito e impedir com que ele se generalizasse, de uma certa maneira também entrou no cálculo para dar essa carta branca. Pode-se argumentar que foi um ato arriscado, evidentemente. Mas eu acho que é bom nós contextualizarmos e tentarmos evitar cair numa simplificação dessa ação alemã. O fato é, com a carta branca, Viena decide pelo ultimato. Então é interessante que a posição de Viena modera-se. Inicialmente era invadir sem declarar guerra. E depois invadir, mas pré-declaração de guerra, e chega ao ponto de um ultimato previamente. Por quê? Importante nesse sentido é a existência da Hungria. O primeiro-ministro húngaro tinha muito medo de que uma guerra contra a Sérvia pudesse abrir uma desorganização dentro do Império Austro-Húngaro. O primeiro-ministro húngaro, portanto, foi essencial para moderar a atitude austro-húngara durante a crise. Mas não há dúvida, o ultimato que é apresentado à Sérvia, com 10 pontos, era um ultimato para a Sérvia não aceitar. Não era um ultimato para negociação. Era um ultimato para a Sérvia não aceitar. Em particular, o ponto que determinava que a Sérvia deveria aceitar autoridades austro-húngaras dentro do território sérvio para ajudar no processo de investigação do assassinato do Francisco Ferdinando e da sua mulher. Isso, provavelmente, a Sérvia, né, em defesa da sua soberania, dificilmente aceitaria. Essa era a perspectiva, inclusive, das autoridades austro-húngaras. É interessante que o ultimato só é apresentado no dia 23 de julho, pessoal. Ou seja, o assassinato acontece no dia 28. O ultimato é apresentado quase que um mês depois do assassinato. Por que essa demora? Sendo que a Alemanha dá a carta branca no início de julho. Qual que é o problema? Qual que é a questão? A questão é que já estava marcada uma conferência entre as altas autoridades francesas e russas entre os dias 20 e 23 de julho em São Petersburgo. O próprio Poincaré, que eu apaguei aqui, o presidente francês, foi para a Rússia reunir-se com o czar Nicolau II. Então, é claro, se o ultimato é apresentado antes, você dá a oportunidade para as autoridades francesas e russas presencialmente discutirem o quê, pessoal? O que elas vão fazer diante da crise. O que a Áustria queria era não dar esta vantagem tática para a França e para a Rússia. Por isso, segurar o ultimato até o dia 23. Quando Poincaré entrou na embarcação francesa para voltar para a França, no momento que ele estava navegando em direção à França, o ultimato foi apresentado a Belgrado. Ou seja, não haveria possibilidades, portanto, de uma troca direta de ideias entre as principais autoridades franco-russas. O problema, e eu não posso entrar em detalhes, né, porque o tempo não permite, o problema é que o ultimato já era conhecimento das autoridades russas. Né? Uma das coisas que internacionalistas precisam sempre estar muito preocupados é o papel, né,
de atuações secretas e vazamentos, o quanto isso historicamente é importante e o quanto isto é importante hoje em relações internacionais. Não é? A informação vaza por meio de um embaixador, na verdade, um primeiro secretário de uma embaixada austro-húngara, chega a informação para autoridades russas, então quando o Poincaré está em São Petersburgo, já existe a informação de que a Áustria lançará o ultimato. Então eles conseguem coordenar, sim, previamente o que seria feito. E o interessante, nós não temos nenhum memorando de conversação dessas reuniões, o que é muito ruim. Mas todos os diários, memoriais, né, de pessoas que estiveram envolvidas durante essa convenção de 3 dias entre autoridades francesas e russas, mostram que o Poincaré, em todas as oportunidades que ele teve, ele assegurou que a aliança franco-russa mantinha-se balcanizada. Ou seja, se a Rússia tiver que intervir em apoio à Sérvia, a França manteria o seu compromisso de ajudar a Rússia militarmente. Esse é um ponto central para a gente entender a própria resposta que a Rússia vai dar quando o ultimato vem. O ultimato vem no dia 23. 2 dias depois, ele tinha prazo de 48 horas. 2 dias depois, a Sérvia aceita 9 pontos, não aceita o ponto que estabelecia autoridades austro-húngaras em território sérvio. 3 dias depois, a Austro-Hungria declara guerra à Sérvia e já inicia ataque a Belgrado, que é bem próximo à fronteira, né, colado à fronteira austro-húngara, antiga fronteira austro-húngara. 2 dias depois, a Rússia começa a mobilização parcial. Esse é um detalhe muito importante, né? Ou seja, o czar ele tinha a prerrogativa de ou declarar mobilização parcial, ou seja, mobilizar parcialmente as forças russas e mobilizar sobretudo as forças mais ao sul, ou decretar uma mobilização geral, que envolvia mobilizar todas as forças russas de todos os cantões do país. Por que a ideia de iniciar uma mobilização parcial? Claramente, a questão aqui é tentar dar um sinal para a Alemanha de que a mobilização russa era uma mobilização que visava única e exclusivamente a Áustria-Hungria e não a Rússia. Perdão, e não a Alemanha. Mobilizar parcialmente porque o nosso foco é restrito. Nós não queremos generalizar. Não queremos que essa crise balcânica específica transforme-se numa crise generalizada. O problema é que há questões logísticas. Quando você... Lembra que nós comentamos sobre a importância da rapidez de decisões militares? Ou seja, mobilizar tropas, um dia a mais, um a menos. Se você não tem tropas na quantidade suficiente num determinado ponto, você pode perder áreas estratégicas e com isso levar à derrota da própria guerra, dependendo do que acontecer. O problema de uma mobilização parcial é que todos os entroncamentos ferroviários russos, a logística de todo o exército russo estava focada numa mobilização geral. Era muito provável que se essa mobilização parcial ficasse como ordem por muito tempo, que se fosse necessário mudar para uma mobilização geral, a Rússia perderia dias preciosos no início da guerra. E essa é uma das principais explicações, é uma explicação estritamente técnica militar, né? Não tanto no sentido de provocar a Alemanha, que explicam por que o czar Nicolau II, pressionado pelo seu ministro de guerra, decidiu no mesmo dia mudar a ordem de mobilização parcial para mobilização geral. Quando vem a ordem de mobilização geral, imediatamente Berlim lança um ultimato à Rússia. Se a mobilização geral não for sustada em 12 horas, nós também nos mobilizaremos. A Rússia não susta a mobilização geral e, com isso, a Alemanha declara guerra à Rússia no dia 1º de agosto. Quando a Alemanha declara guerra à Rússia no dia 1º de agosto, a França declara mobilização geral. É interessante que a França declara mobilização geral, mas a Alemanha ainda não declara guerra imediatamente à França. Primeiro apresenta um ultimato à Bélgica para que apenas tropas alemães passem pela Bélgica. A Bélgica nega o ultimato e a Alemanha desrespeita a soberania belga e no dia 3 declara guerra à França. No dia 4, em razão do desrespeito à soberania, essa é a justificativa oficial, em razão do desrespeito à soberania belga,
soberania belga que estava também assegurada por um acordo internacional, que datava lá de 1839, em razão do desrespeito à soberania belga, a Inglaterra entra no conflito no lado de França e de Rússia, declarando guerra à Alemanha. É interessante perceber que, quando a guerra começa, o burburinho em Londres não mostrava necessariamente que Londres entraria na guerra. Havia uma disputa política muito forte dos neutralistas e dos intervencionistas. Lembre que Londres não tinha uma aliança militar, nem com França, nem com Rússia. Havia uma barganha colonial, mas não uma aliança militar. Há alguns estudiosos que entendem a intervenção de Londres no conflito basicamente por causa da Bélgica. Historicamente, a Bélgica para Londres tem que ser uma área neutra, né? É uma área que, se dominada por uma potência em razão de questões de relevo, portos favoráveis, ventos marítimos, é uma das áreas mais privilegiadas para atacar as ilhas. Então, historicamente, a Inglaterra sempre vai lutar, em particular a Antuérpia, sempre vai lutar para que uma grande potência tenha controle sobre o norte belga. Então, há alguns estudiosos que veem apenas na intervenção alemã na Bélgica um dos motivos fundamentais para a Inglaterra, de fato, perceber que ela precisava entrar no conflito. Que a Alemanha poderia ter um projeto hegemônico e que pudesse envolver, inclusive, conquista do norte europeu como um todo. Só que trabalhos mais recentes, com documentação também mais recente, sobre o policymaking em Londres, nos dias da crise em si, demonstram que a Bélgica talvez não tenha sido o principal motivo. Londres temia de que a neutralidade seria ruim em quaisquer resultados possíveis da guerra. Seria ruim se a Alemanha vencesse, evidentemente, porque poderia dar início a um processo de hegemonização da Alemanha no continente europeu, mas se a França e a Rússia vencessem, isso também poderia ser algo muito complicado para Londres, em termos geopolíticos na Europa. Mas é fundamental, quando a gente fala na intervenção britânica, cuidado com os determinismos. A disputa foi até o fim, né? E havia grupos dentro do policymaking britânico que defendiam a manutenção da neutralidade. Perderam, mas defendiam, mesmo quando a Alemanha já estava em guerra com a França, defendiam a manutenção da neutralidade. Tem 4 pontos que eu gostaria de colocar para vocês para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. As nossas considerações finais. Primeira consideração final é o quanto a questão oriental foi importante para a desestabilização do sistema europeu, né? E lembrá-los o quanto a questão oriental feriu interesses estratégicos de 4 potências, 2 fundamentais, Áustria-Hungria e Rússia, e 2 indiretamente, a Alemanha por estar aliada à Áustria-Hungria e Rússia, e França por estar aliada à Rússia. Segundo ponto que eu queria relembrar aqui, reforçar da nossa aula, é o quanto as crises internacionais que nós analisamos tiveram esses 3 efeitos e como esses 3 efeitos foram gradativamente indo num crescente. Em primeiro lugar, né, a questão da falência do concerto europeu e o quanto essa falência foi gerando uma polarização cada vez maior no sistema de alianças. Em segundo lugar, o quanto a força passa a ser gradativamente legitimizada como um instrumento para atingir interesses e escanteando soluções diplomáticas. Isso vai sendo desconstruído gradativamente, desconstruído em Marrocos, desconstruído na Bósnia, em 1908, desconstruído pela Itália, quando a Itália invade o Império Turco-Otomano, desconstruído pela própria Sérvia, Montenegro, Grécia, Bulgária, quando eles atacam o Império Turco-Otomano, desconstruído pela própria Áustria-Hungria, quando a Áustria-Hungria ataca a Sérvia, né, após o assassinato do Francisco Ferdinando. Então, é uma desconstrução que não vem de maneira linear, ela é contraditória, ela tem idas e vindas, mas ela é clara para os atores da época. Terceiro ponto é o quanto essa legitimação da força gera por si só uma necessidade de se armar e o quanto a corrida armamentista está totalmente imbrincada nessas crises internacionais. Por fim, 2 pontos, e aí, é claro, trago a minha interpretação, e a minha interpretação lastreada numa determinada historiografia,
coisa que a gente vai ter oportunidade de discutir, né, depois, na segunda parte da aula, durante os seminários, que a responsabilização do conflito é muito complicada quando colocada única e exclusivamente no Estado Nacional. História que eu tentei tecer com vocês aqui, a argumentação que a gente construiu parece demonstrar que uma responsabilização compartilhada seja o caminho mais adequado para entender a crise que gera a Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, a visão de que autoridades, policymakers eram ignorantes sobre as consequências dos seus atos, em que alguns trabalhos históricos mais antigos a gente pode encontrar, não se sustenta. Né? Delcassé havia sido alertado diversas vezes sobre as consequências de agir de forma unilateral em Marrocos. A Itália foi alertada várias vezes sobre as consequências de decretar guerra contra o Império Turco Otomano. A Sérvia havia sido, mesmo pela própria Rússia, né, advertida sobre a necessidade de tomar cuidado com Montenegro, com ações da própria Bulgária que poderiam desestabilizar os Balcãs. Então, é muito difícil a gente colocar que, apesar de uma responsabilização de um Estado Nacional ser complicada, mas é muito difícil dizer que esses policymakers, que essas autoridades agiam cegamente, sem entender as consequências e os possíveis pesos e potencialidades dos seus atos.